Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians apresenta um futebol péssimo mais uma vez. E ó, o técnico Wagner Mancini tem culpa sim e começa a ser pressionado. Até quando a gente vai ver esse tipo de futebol apresentado pelo Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já eu vou falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo, hein? Mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando. Lá você encontra notícias, estatísticas, resultados, todas as transferências do mercado da bola. Se você ativar as notificações, recebe em tempo real tudo sobre o seu time do coração e ainda as transmissões ao vivo e de graça do Campeonato Francês e da Bundesliga, o Campeonato Alemão. Não perde tempo, é o link que está aqui na descrição. Você clica nele, vai direto para o site, baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Pessoal, já estou um tempo nesse negócio, já são 20 anos e a gente começa a sentir o cheiro de algumas coisas. Eu não estou dizendo que o técnico Wagner Mancini vai ser demitido amanhã ou depois, mas ele começa a caminhar para uma pressão que ali na frente se torna insustentável. O que eu quero dizer com isso? Ele tem um clássico no fim de semana contra o Santos e ele tem a sua vida na Copa Sul-Americana que está atrapalhada, está prejudicada por conta desse empate que a gente já vai falar sobre ele contra o River Plate do Paraguai, último colocado do Campeonato Paraguaio, em 0-0 em mais uma apresentação terrível da sua equipe. Só o primeiro colocado se classifica para as oitavas de final da Sul-Americana. E o Peñarol venceu o Huancayo do Peru por 5-1. E o Corinthians apenas empatou. Então ficou difícil a situação no grupo, o Corinthians vai ter que vencer mais jogos, inclusive o próprio Peñarol, para poder pensar numa classificação. Mas de que jeito jogando dessa forma? Ou seja, não tá fácil a vida do Corinthians na Copa Sul-Americana, como não tá fácil a vida do Corinthians em qualquer competição que ele vai disputar. Porque mesmo na Copa do Brasil, quando ele superou Salgueiro e Retrô, as atuações foram terríveis. No Campeonato Paulista, ele tem oscilado bastante e basta pegar uma equipe melhor do que ele, como vai acontecer a partir de agora, porque o Corinthians vai jogar as partidas finais aí da primeira fase, depois vem o mata-mata e a tendência é que não vá longe. Olha, pode ser que eu esteja muito equivocado porque o Corinthians tem essa capacidade, realmente o futebol permite isso, que o Corinthians daqui a pouco aos trancos e barrancos chegue numa final, sei lá, seja campeão, pode acontecer. Vocês acreditam nisso? Eu não. Não é o que a lógica me indica. O futebol nem sempre é lógico, por isso ele é tão apaixonante. Agora, nesse momento, o desempenho do Corinthians com as escolhas do técnico e o que esses caras estão jogando me levam a crer que esse Corinthians não vai longe. Não é que não vai longe, vai tropeçar ali na frente. Eu consigo enxergar, tá no meu horizonte, esse Corinthians caindo da Sul-Americana, caindo do Campeonato Paulista, não indo adiante. E claro, uma crise instalada, que já é enorme financeira nos bastidores e por todo o contexto que o Corinthians vive, e também por conta do seu desempenho pífio técnico horroroso. E aí, claro, que a gente vai começar a encontrar culpados, responsáveis por esse momento do Corinthians, que reside principalmente na diretoria, que montou um elenco que a gente está vendo, que não é tão limitado assim, mas para a folha de pagamento que custa por tudo que representa o Corinthians, né? Não pode ter um time para ser competitivo dessa forma, para não ser competitivo dessa forma. Agora também é verdade que esses caras poderiam estar jogando mais, porque você olha o Corinthians em campo e você não vê nada. E esse Corinthians deveria pelo menos jogar melhor do que o último colocado do Campeonato Paraguaio, que tem 3 vitórias nos últimos 25 jogos. Que é o pior ataque e a pior defesa do Campeonato Paraguaio. Não dá, né? Não dá. O Corinthians não jogar bem no Campeonato Paulista, que é competitivo, vai lá, a gente pode entender que daqui a pouco o time enfrente uma oscilação. Agora, não jogar melhor do que o Retrô do Pernambuco, do que o Salgueiro até jogou melhor, né? Do que o River Plate do Paraguai, do que o Mirassol, mesmo assim ganhou. Tem algumas coisas que já não dá mais para aceitar. E é por isso que eu pergunto nesse vídeo, até quando? Até quando? Eu não sou aqui, vocês me conhecem, de pedir cabeça de técnico, dizer que esse trabalho tem que ser encerrado.
Não, eu não faço isso. Quem tem que tomar essa decisão é a diretoria. O que eu posso dizer para vocês é que eu não vejo mais o Wagner Mancini tirando ou extraindo algo de melhor desse grupo, desse elenco. Ele não é o único responsável? Não, não é. Tem jogador ali que precisa se coçar, como a gente fala no Sul. Tem que dar um jeito, porque tá jogando muito abaixo. Agora, o coletivo também tá muito mal. E aquele Wagner Mancini, que recuperou o time no ano passado, resgatando de uma briga do rebaixamento, que chegou a sonhar com Libertadores, porque venceu 5 seguidas e depois caiu na Real, aquele Wagner Mancini não existe mais. E é isso que o torcedor precisa entender. O Wagner Mancini também tem as suas limitações. Ele também é um técnico limitado. É por isso que o Wagner Mancini nunca foi um grande técnico do futebol brasileiro da primeira prateleira. Vamos combinar. Fez alguns bons trabalhos, tem um título de Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí lá em 2000 e pouco lá. Tem outros trabalhos em clubes adjacentes, como no Vitória, como no Atlético Goianiense. Mas o Wagner Mancini nunca foi cogitado a ser um técnico de ponta de um grande clube. Por quê? Eu respeito toda a sua história e o que ele construiu dentro do futebol, mas ele tem um teto. Então, quando a gente olha para o elenco do Corinthians e vê que ele tem uma limitação, que ele tem um teto, que ele não pode dar mais do que aquilo, que é muito mais do que esse futebolzinho apresentado, mas que tem um teto pelas limitações e opções que o técnico tem, o próprio treinador também tem as suas. Ele não vai conseguir fazer muito mais do que faz, porque ele também não é um técnico de ponta. Nunca foi. Recebeu no Corinthians a grande chance da carreira e conseguiu, num curto período, fazer aquilo que se propôs, que era tirar o Corinthians lá de baixo e durante alguns meses tentar jogar com o que tinha, o time foi competitivo e depois já desandou, porque não classificou nem para Libertadores, nem para pré-Libertadores, caiu na Sul-Americana e está jogando dessa forma contra um time completamente inexpressível do continente na fase de grupos da Sul-Americana. Então ele também é responsável. Se vai chegar outro treinador e resolver, não sei, mas eu acredito que vai conseguir tirar um pouco mais desse elenco que, embora tenha suas limitações, tem que jogar um pouco mais. Não é possível, gente. Não é possível que esses caras não consigam render um pouco mais, porque aí tem o seguinte, se você tem limitações, você precisa ter estratégia para isso. Você precisa fechar a casinha e ter um jeito, um repertório de conseguir furar barreiras teoricamente intransponíveis, como é de times fechados, dessas equipes menores, de tentar chegar no gol adversário e de fazer as suas escolhas mais adequadas. Tem jogadores ali que não dá mais. Você não consegue explicar, eu não consigo explicar, e nem o Wagner Mancini, como o Léo Natel permaneceu quase 90 minutos do jogo. Como o Otero não consegue ter uma jogada trabalhada, não consegue ter ninguém para combinar com ele, fica correndo para lá e para cá sem resolver. Como o Jô não recebeu uma bola e quando recebe ele não consegue dar andamento no jogo porque não tem mais condições de vestir a camisa do Corinthians. Como jogadores do quilate do Camacho, que não estão rendendo. O Gabriel Pereira e o Vitinho entraram faltando 5 minutos para terminar o jogo. Aí não vem me dizer que o treino é que diz, mas e o jogo, caramba? Porque o treino a gente não vê, mas a gente vê o jogo. E aí se esses caras não estão treinando bem, não é possível que ele não esteja vendo o jogo. Treino é treino, jogo é jogo, cara. E aí o Rodrigo Varanda, que teve 700 oportunidades, jogando 90 minutos como titular e que visivelmente não está pronto, isso não é culpa dele. Continua jogando. Hoje não jogou, mas teve uma sequência absurda. O Gabriel Pereira, que já mostrou em pouquíssimos minutos que tem recurso, não entra. Hoje o Mosquito, que eu sei está voltando de lesão, também demorou para entrar. Então assim, o Wagner Mancini, ele tá perdido. Eu não quero usar o termo defender, porque eu acho muito forte, não tem que defender ninguém, mas eu já entendi o Wagner Mancini em vários momentos. Quando, no ano passado, dentro da dificuldade, ele chegou no meio do campeonato, ele conseguiu, tá, tudo bem. Acabou, cara. Esse crédito passou, esse tempo passou, e ele não tá mais conseguindo. E ele tá se perdendo nas escolhas.
Ele tá tentando desesperadamente encontrar o time, ele muda completamente o sistema, muda a escalação e não resolve. E aí, gente, desculpa. E aí tem um problema, e esse problema tá no banco de reservas. De novo, eu não quero determinar aqui que o Mancini saia. Eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Mas eu não quero determinar porque pode ser que ele se reinvente, pode ser que amanhã depois, dentre essas opções, essas mexidas que ele está tentando, que ele está fazendo, que ele consiga fazer o time jogar, só que a cada rodada a gente vê o Corinthians jogar e é sofrível, gente. É sofrível porque não tem nada. O time não constrói nada. Ah, mas o time estava fechado, o time... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse River Plate do Paraguai, ele respeitou demais o Corinthians. Demorou uns 20 minutos para eles entenderem que... O quê? Esse é o Corinthians? Bicampeão mundial? Peraí. E criaram chances. E as mais perigosas do jogo foram deles. Sendo que o Corinthians teve quase 80% de posse de bola. Mas quando o time ameaçou, gerou mais perigo. Sempre foram perigosos. É que faltou qualidade, né? A não ser uma bola no travessão no segundo tempo, mas toda hora que eles chegavam na frente do Cássio, meio que tremiam. Porque se tivesse um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de qualidade, tinham vencido o jogo. Então, assim, é preciso pensar seriamente o que o Corinthians quer. É isso mesmo? É isso aí? Bom, então realmente o Corinthians não é que vai ser coadjuvante na temporada. Ele vai ser assustador. Vai ser difícil, porque ele vai disputar todas as competições para fazer esse fiasco. É não passar de uma fase de grupos, é ser eliminado por um clube inexpressivo, é fazer apresentações horrorosas, é matar o torcedor de raiva. É o que vai acontecer o ano inteiro. Só que no Brasileiro, rebaixa. No Brasileiro, se você vacilar, você cai. Caíram Botafogo e Vasco na última temporada. Ah, mas o Corinthians está muito longe de Botafogo e Vasco. Será? Com esse futebol aí? Com esse elenco? Não vai ao mercado? Tá bom. Mas então alguma coisa precisa acontecer. Alguém precisa entender que esse time, essa formatação, não está resolvendo. Não está dando certo. Então, como eu já falei, usem a criatividade. Busquem jogadores que estão querendo sair de algum clube para dar uma reforçada, para dar uma robustez. O Mancini realmente olha para o banco de reservas e ele não tem ninguém para tentar resolver. Só que, e aí a gente tem que separar as coisas. Isso é um ponto. Porque aí isso minimiza um pouco a responsabilidade dele, quando a gente fala isso, né? Que ele olha para o banco e não tem ninguém. Mesmo assim, esse time tinha que estar jogando mais. Esse time tinha que estar entregando um pouquinho mais. E aí eu boto na conta dele. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu já estou um tempinho nesse negócio e por essa última apresentação, pelo tamanho do jogo, pela forma como foi e pela entrevista dele discursando contra a realidade, dizendo que o Corinthians criou as melhores oportunidades, criou chance, ficou com a bola, isso é muito balela e isso é tipo você brigar com a realidade. É você olhar apenas os números e não o contexto, não contextualizar o que foi o jogo. E entender que o Corinthians não poderia ter sofrido contra o último colocado do Campeonato Paraguaio. Não podia. Então você precisa entender de que forma isso está acontecendo. A entrevista do Mancini, o que a gente está vendo, e essa pressão externa, que já é interna, porque quando ele faz isso, ele está mais se defendendo do que qualquer outra coisa, isso começa a gerar um desconforto. O Duílio não costuma demitir treinadores, ele é da gestão André Sanches, que também demitem só em último caso, mas esse clássico no fim de semana contra o Santos e essa possível ou consequente até não classificação na Sul-Americana na próxima fase, culminando até se talvez a diretoria espere um pouco mais que o time seja eliminado do Paulista, vai fazer com que o Wagner Mancini não chegue no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha sensação, não é informação. Eu estou fazendo uma leitura dos fatos do que está acontecendo. E eles se repetem. A gente está acostumado a ver momentos em que essas coisas elas se repetem e a cara tá muito clara de que isso vai acontecer. Pode ser que ele melhore, pode ser que ele se redescubra. Eu não tenho mais esperanças, porque o Mancini também não é um técnico para estar à frente do Corinthians nesse momento. Então, eu temo pelo que vem na sequência. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!